Estamos gravando esta que é a sétima e última aula desta matéria de ética cristã e ministerial, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Esta é a última aula desta matéria de ética cristã e ministerial, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia, sétima e última aula. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Deus abençoe a todos. Irmão Lucas, irmão Wellington, que daqui a pouquinho, né, vai estar ali com a sua digníssima senhora. O irmão Wellington, sem a sua senhora, nem é meia laranja, é zero laranja. Não tem essa de meia laranja, não. Eu não gosto desse negócio de meia laranja. A laranja é inteira, né? Então, o irmão Wellington e a irmã Núbia não é meia laranja, não, né? É zero, igual a mim, né? Eu sou a Maria Luísa, eu sou zero laranja. Obrigado também pela presença da irmã Angélica, né? O esposo estuda na terça, não tem como, né? Ficar os dois juntos, porque eles têm uma tropa de filhos abençoadas. Tive a oportunidade de conhecer algumas semanas atrás, mas põe crianças abençoadas. Queria ter o combustível dessas crianças. Meu Deus, olha, irmã Angélica, eu saí daí, não vou dizer com inveja, porque a inveja não é de Deus, né? Mas pensando, Senhor, eu podia ter um pouquinho dessa energia, né? Que essas meninas têm. Fui na barca pensando, meu Deus, nunca vou ter essa energia, né? Deus abençoe essas crianças, né? Com dose quíntupla de bateria. Irmã Leidiane, Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu esposo, Rodney, que deve estar cada dia mais bonito, irmã Jennifer, Matheus, irmã Daniele Militão, Isadora, irmã Isabel. Mas Isabel hoje entrou rápido, graças a Deus. Sempre irmã Isabel, não sempre não, às vezes a irmã Isabel batalha aqui, batalha acolá, mas ela é vitoriosa, ela é guerreira, né? Se ela não fosse guerreira, ela não entrava não, gente, graças a Deus. Parabéns, irmã Verdade. Isabel, sua conexão hoje, ó, nota 20. Não, Tá bom. o negócio tá diferente, né? O povo está entrando rápido, brilhando, igual o irmão Wallington e Isadora, né? Tem um negócio diferente hoje aqui. Irmãos, me deem 5 minutinhos apenas. Eu quero rápido, em 5 minutos, nada mais. Não vou usar mais do que isso, porque o nosso tempo hoje está muito curto. Teremos prova hoje, tá? Para dar o testemunho de algo muito forte que Deus fez na vida de minha esposa. Eu creio que a grande maioria, né, se não todos vocês, sabem que, com exceção da irmã Angélica em detalhes, minha esposa, em março passado, dia 11, sofreu um acidente bastante grave, né, que a deixou temporariamente inválida, né, não perdeu a completa mobilidade da perna direita, teve uma fratura exposta em 3 partes, adquiriu uma ferida de mais de 30 centímetros, que custou a fechar, pensando até que era diabética, passou pela mão de 9 ortopedistas e, finalmente, todos eles deram a palavra final batendo o martelo. Está desenganada, não podemos operar. O osso que era para colar desse jeito, colou assim, com um desvio de 15 centímetros. O quê? Não, sua esposa está inválida. Mas quem são vocês para dizer isso? Não, nós estamos dizendo, não, 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 não. A última palavra está nas mãos de um médico chamado JC. Quem é esse médico? Ele é o mais importante, ele é o mais especializado, ele é o mais gabaritado. Ficaram bem encucados. Você tem outro médico? Pelo menos, já tenho esse médico há 53 anos. Então, já é velhinho, né? Não é velhinho, não, mas ele já tem, pelo menos, uns milênios de vida. Aí pensar que estava louco. Gente, isso dentro do hospital aqui de Orlando. Só está doido? Seu médico tem uns milênios de vida. Quem é esse JC? Jesus Christ. Aí me xingaram. Você é louco? Are you crazy? I am very crazy. Sou doido, louquinho. Só ele, irmão, sábado, Deus usou um servo dele aqui na minha casa, né? O irmão Wallington e irmã Núbia conhecem, pastor Jadiel. Deus usou aquele homem com graça e poder, deu um gritão na nossa sala. Irmã Luísa, levanta dessa cadeira e começa a dar os teus primeiros passos. E começou. Gente, começou a dar os primeiros passinhos, tá de muleta, tá igual a criança engateando. Tic, 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 tic. Gente, a glória é para o nome do Senhor, e vocês oraram, e o Senhor, a seu tempo, está operando. Gente, eu estou igual a criança. Hoje, agora coisa de 2 horas atrás, minha esposa pegou a muleta e correu a casa inteira, para lá e para cá. Pastor Jadiel orou por ela,
Gente, quando ele orou por ela, colocou a mão assim na direção do pé, deu um estalo. Eu pensei, quebrou tudo. Quando deu aquele... Gente, eu ouvi, uma pena que não pude gravar. Deu um estalo tão forte. E nisso ela começou a recuperar a mobilidade que ela não tinha para fazer assim com o pé. Eu falei, papai do céu, que coisa linda. Jesus não mudou. Eu mudo, vocês mudam, mas Jesus não muda. Amém, irmãos? Amém. Jesus não muda? De Amém. jeito maneira. De jeito maneira. É só para vocês sentirem a alegria que eu estou sentindo. Meu filho está chorando, chegou do trabalho, viu a minha esposa de muletas andando para lá e para cá, abriu um bocão, né? Um homem de 1,80 m e pouco, de 26 anos. Não, andando, calma, tá indo igual a criança, devagarzinho, não via isso. Há 8 meses, só na academia, chorou igual a criança. Eu também, gente. Como é que eu não vou chorar, né? Vendo a angústia da minha esposa todo esse tempo, né? Eu vou fazer um vídeo, né? Nos próximos dias vocês vão ver ela já dando os passinhos. E para a glória do Senhor também vou fazer um vídeo, ela já andando sem muletas. Amém. Assim eu creio, completamente recuperada. Termino dizendo, ó, você tem uma causa difícil? Você tem uma causa impossível? Confie no Senhor. Minha vida, nossa vida como família parou dia 11 de março. Mas a nossa vida começou a voltar aos pouquinhos no sábado passado. Porque até então nossa vida ficou congelada. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Confie no Senhor. Se você tem uma causa difícil, confie no Senhor. Vocês me permitem fazer uma oração? Só para agradecer e apresentar a sua causa difícil na Managasumini. Quem tem uma causa aí bem difícil? Bem difícil. Alguém tem aí uma causa muito difícil? Na Mantumiki Alaias. Mantenha a sua mão levantada um momentinho. Não interrompendo o Senhor, mas o meu filho Vitor também, com 4 anos, ele foi diagnosticado com uma doença nos rins e o médico desenganou ele e falou que ele teria que tomar remédio o resto da vida e ficar fazendo tratamento ao longo dos anos. E graças a Deus, durante 1 ano e meio de busca, Jesus curou ele. Ele não toma nenhum remédio mais. Aleluia. Ele não muda, gente. Nós mudamos. E os médicos ficam assim até hoje, não sabem. Quando a minha esposa começar a caminhar, eu vou levar e vou fazer questão. Está aqui, os 9 ortopedistas. E essa senhora aí, lembra-se dela? Está aqui o laudo. Lembra-se? Gente, não é querer ser vingativo, não. Eu vou dar uma de doido, falei com Deus. Quando a minha esposa começar a andar, eu vou procurar os 9 ortopedistas e vou levar o laudo. E aí? O que vocês dizem isso aqui? Tem explicação? Me dá explicação agora, se vocês puderem. Você que tem uma causa difícil e impossível, mão levantada, por favor. Isso, a sua causa difícil, isso aqui é um sinal de fé. É um símbolo. Lamanto miniquiasumenéias. Deus vai entrar na sua causa difícil, impossível, como entrou na causa do filho da irmã Angélica, entrou na causa de minha esposa, lá Antumanacaxéquias. E Deus vai trabalhar de uma maneira estranha demais esta semana. E alguns aqui, não sei quem exatamente, alguém aqui esta noite vai ser contemplado, vai ser surpreendido da parte de Deus. Tem uma pessoa aqui, Lamantumanacaxé, que vai ser surpreendido. Não sei quem de vocês. Vai ser de hoje para amanhã. Vai ter uma mudança de situação dessa sua causa difícil. Pai amado que está nos céus, com as nossas mãos levantadas, queremos te agradecer. Primeiramente, porque tu nunca mudaste e nunca tu vais mudar. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é poderosa. Queremos te agradecer pela autoridade da tua palavra, porque a tua palavra nos enche de fé, nos enche de ânimo. Muito obrigado também, ó Deus, pela vida deste grupo de alunos, homens e mulheres de Deus, que estiveram orando, jejuando, clamando, intercedendo, pedindo, e de sábado para cá, nossa vida começou a voltar aos poucos ao normal, com a tua filha Maria Luísa recuperando a capacidade de andar, depois de um acidente que os 9 ortopedistas declararam incapaz de voltar a andar, desenganada. Não, a última palavra quem dá é o Senhor dos Exércitos. Olha, Senhor, essas mãos levantadas.
olha as causas difíceis e até impossíveis, olha essas dificuldades, meu Deus, eu sei que o Senhor, Ele está atento e enxergando, ouvindo e vendo cada situação. E em nome de Jesus, está escrito na tua palavra, Salmo 107, versículo 20, Ele lhes enviou a sua palavra e os curou, e os livrou de toda a sua ruína. Envia agora uma palavra poderosa, uma palavra de fogo, uma palavra que transforma, uma palavra que altera, uma palavra que modifica tudo da água para o vinho. Esta palavra agora alcance a vida dos meus irmãos em o nome de Jesus. Recebe essa palavra em um de vocês, de hoje para amanhã, anote aí, um de vocês, não sei quem exatamente, mas o Espírito Santo diz, um de vocês, de hoje para amanhã, vai receber o impacto, lamanto de Candalaxépia, da parte de Deus em modificar esta causa que é hoje, até este momento, é considerada difícil, mas de hoje para amanhã, o difícil se tornará viável, o difícil se tornará acessível, o difícil será a porta aberta, e o irmão ou a irmã vai glorificar e vai aqui testificar que o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Glorifica o teu nome, mostra a tua bondade, a tua misericórdia e o teu cuidado na direção do teu povo, assim como tu tens mostrado a tua misericórdia e a tua bondade para a minha casa, assim desejo de todo o meu coração que esta bondade, esta misericórdia tua sejam direcionados 10.000 vezes para as famílias dos meus irmãos e nas causas difíceis que te apresentam. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém! Oh, aleluia! Eu não podia deixar de agradecer, eu não podia de dar esse testemunho. E vamos lá, gente, vamos lá, que tem coisa boa aí pela frente, tem luta também, tem tribulação, tem levante, mas tem vitória, no poderoso nome de Jesus. A ilha de Martazinha, né, está bem representada, né? Irmã Angélica, irmão Zandro, irmã Fernanda, né? Daqui a pouco a ilha toda está aqui dentro com a gente, né? Oxalá, né? Que Deus use aí vocês para pescar mais alunos aí da ilha, né? Não, tem uma turma só da ilha, né? Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá uma turma só da ilha de Martazinha, mas só vai ser uma coisa e eu não vou ter tempo para visitar todo esse povo ali na ilha, graças a Deus. Vamos lá, gente, página 11. Página de número 11. Isto, irmão Jober Camelo. Ele não tem nada de camelo. Jobé, ele tem tudo, mas de camelo é complicado. É só o nome, gente, é só o nome. Agora, Jobé pega bonito, Jobá, né? É o nome de um personagem de uns livros de Alexandre Dumas, é um escritor francês do século XVIII. Vamos lá, então. Página de número 11. Letra K, que são as características da vida espiritual de um obreiro. Vocês vão de entender pela matéria que nós temos estudado que a falta de ética cristã e a falta de ética ministerial tem sido responsável por gerar sérios prejuízos em muitas igrejas locais, onde existem pessoas sedentas, famintas por Deus, não é? Mas, infelizmente, os obreiros causam problemas, causam angústias, causam caos, causam confusões. E aí a igreja se torna uma bagunça pela falta básica de ética, não é? Que existem em alguns obreiros. Temos falado, não é, sobre a sua vida pessoal, sobre a plena consciência das limitações humanas, temos falado um pouquinho da vida social do obreiro e temos falado de algumas importantes características da vida espiritual do obreiro, né? Como o amor divino em seu coração, santidade, plenitude do espírito, paciência e mansidão, fé, fidelidade, humildade, espírito perdoador, conhecimento das coisas espirituais, sabedoria e inteligência espiritual. E agora vamos entrar num ponto que parece ser um pouquinho polêmico, mas
é um dos pontos que gritam mais forte, maturidade. Eu costumo dizer que maturidade não depende de idade. Você pode ver um obreiro aí com 2 anos de convertido, ou um cristão, não um obreiro, um cristão, 2 anos de convertido, ele tem mais maturidade que um cristão de 50 anos de igreja. E tem, às vezes, o contrário. Né? Um cristão de 50 anos parece uma criança espiritual. E isso a gente não pode tomar como regra. Não, tem 30 anos de igreja, é super maduro. Temos que ter muito cuidado a não generalizar as coisas. Por uma lógica, sim, deveria, né? Um indivíduo de 30 anos de igreja ser maduro, mas nem sempre isso acontece. Sobretudo nesses últimos tempos que estamos vivendo. Olha, existem alguns sintomas que caracterizam a imaturidade no obreiro, né? Eu poderia aqui colocar uma lista de mais de 50 características, mas eu separei algumas que são bem gritantes. Por exemplo, obreiros inseguros, aquela insegurança. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos um pouco de insegurança, né? Sobretudo quando não temos experiência no trato ministerial. Mas tem obreiros que, misericórdia, dá vontade de dar uma canelada, porque é uma inconstância, é uma insegurança constante. Né? Tem obreiros que dependem até das esposas. Não estou dizendo que o obreiro não deva tomar uma palavra de conselho, uma palavra de opinião com a sua esposa. Eu, por exemplo, compartilho muito, né, de situações ministeriais com a minha esposa, e ela me ajuda demais, não na intenção dela me mandar ou me comandar, né, como existe em alguns casos, infelizmente, né, homens que não têm a força no sacerdócio espiritual, eles se deixam levar pelo comando, né, da mulher, da esposa. Aí o negócio fica estranho, né? Porque quem tem que ser o sacerdote não é uma questão de machismo, não, irmãos, entenda bem. É uma questão de ordem estabelecida por Deus, entende? Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus é um Deus de ordem, tá? E a Bíblia nos ensina a entender o valor que há no casamento entre homem e mulher e que existe, deve existir uma certa ordem. Mas o problema da insegurança constante existe em alguns obreiros que não têm pulso espiritual dentro das suas casas. Então, para a casa não cair espiritualmente, às vezes a mulher entra, não é? E até mesmo toma um pulso mais forte. Né? Eu conheço aqui nos Estados Unidos, nunca tinha visto isso em nenhum lugar do mundo. Fui visto aqui, incrível, né? Estou aqui há 22 anos, conheço 2 casos, né, de mais de 3.000 obreiros que eu tenho conhecido ao longo desses anos, eu conheço só 2 casos de 2 igrejas que são pastoreadas diretamente por mulheres. Opa! Yeah. É um negócio estranho. Não tenho nada contra, mas é diferente. É um negócio diferente. Eu conheço uma igreja, não vou dizer aonde, quem, em qual cidade, que a pastora do ministério é uma mulher, uma irmã, inclusive muito usada por Deus. Bem Pastor, curioso. desculpa, é diferente não, não é bíblico. Mas é diferente. Vamos usar também essa abordagem. É diferente. Eu vou voltar polêmico, eu vou me coçar. Deixa eu e é estranho porque tem em torno de 80 obreiros homens. E é uma igreja grande. Quando eu visitei essa igreja, eu falei, que interessante. Aí me perguntaram se eu tinha alguma coisa... Só um momentinho, vamos devagar. Eu já imaginava que essa abordagem ia provocar essa reação, mas vamos devagar, por favor. Pastor, uma pergunta. Sim. Essa irmã, ela tem esposo? Tem. E acredite, é bem estranho. Estou falando estranho porque são coisas que normalmente não convivemos. O esposo é diácono. É curioso, gente. Entendam-me bem, por favor. Entendam-me, por favor. Calma, tranquilo, Lucas, tranquilo. Eu imaginava que alguns de vocês iam ter essa... Eu tive uma reação bem estranha. Quando eu cheguei, ela falou, uau, que interessante. Eu não sabia. Me convidaram, fizeram uma referência, fui lá. Quando eu cheguei, pastor da igreja, sou eu. Eu pensei que ela estava brincando. Não, eu sou a pastora da igreja e do ministério. Oh, que estranho. Eu sou uma pessoa de mente muito aberta, entende? Eu não me escandalizo com qualquer coisa, a menos em igreja de gay e de lésbica. Aí muda o assunto. Aí muda o assunto. Mas eu falei, peraí, eu quero tentar entender isso aqui. Eu falei, que estranho.
Aí tivemos um momento de convívio, de lanche, e ela começou a falar história. Pá. Nós temos 83 obreiros homens e 27 mulheres. Eu falei, uau! E a língua coçou, uma vontade de perguntar, vem cá, e o esposo tranquilo, gente, o homem tranquilo. Entenda-me bem, eu não estou me colocando como machista. Biblicamente, isso é algo diferente. Além de não ser bíblico, não se trata de ser machista ou feminista. Por favor, é uma coisa que não é normal. E por não ser normal, eu saí de lá me perguntando, Senhor, por que isso? Eu não me senti à vontade. Claro, eu fui ali uma vez só, entenda-me bem, eu fui ali uma vez só, e é óbvio, por uma questão de ética, a gente tem que ter ética. Alô, quando estão me entendendo, gente? A gente tem que ter ética em toda e qualquer situação, inclusive essa situação que é considerada o quê? Diferente demais, entendeu? Eu acredito que se fosse outro no meu lugar, abria a boca, falava isso, falava aquilo, mas eu fiquei quieto. Eu levei um obreiro comigo e ficou, o que é isso, pastor? Ética. E quando nós saímos da igreja, ele já está para explodir, igual a panela, mais ou menos parecido com o Lucas. Desculpe, Lucas, é sincero que eu estou falando. Não, pastor, o senhor tem sangue de barata? Não, meu irmão. É questão de ter ética. Tudo é... Não cabe a nós julgar. Por que disso? Eu não sei, não entendo. Uma igreja enorme, quase 300 e poucas pessoas. Eu detectei um probleminha entre nós aqui, o esposo. Ele que deveria ser o pastor da igreja. Eu conversei bastante com ele e cheguei à conclusão. Aqui está um caso parecido com Débora e Baraque. Quem se lembra na Bíblia? O caso de Débora e Baraque. Alguém se lembra? Alguém pode me resumir em 3, 4 minutos a história de Débora e Baraque? 3, 4 minutos? Ela, na época, ela era juíza de Israel, né? E eles estavam em guerra contra um povo, e o comandante do inimigo do povo de Israel, ele era muito sanguinário, era assim um dos piores. E então esse Baraque, ela chamou ele para a guerra e mandou ele para a guerra. Mandou ele para a guerra, né? Aí falou que a vitória, porque ele falou para ela, eu só vou se você for comigo, né? Aí Deus, por isso, falou, a vitória vai vir através da mão de uma mulher. Porque ele quis que ela fosse com ele, né? E na verdade, era para ele ir. Exato. A responsabilidade cabia a Baraque, não a Débora. Isso. E no final veio, mas não por mão de Débora, né? Veio por mão de Israel. Aí entra o que nós conhecemos pela teologia de vontade permissiva. É esse ponto que eu quero chegar com vocês, irmãos. No que eu saí dessa igreja, eu fui entender o seguinte: vontade permissiva. Por que vontade permissiva? A palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, Deus operou nesse culto. Gente, peraí, eu estou entendendo. Deus operou nesse culto. Foi o quê? A primeira coisa é aquela coisa de a gente julgar. Nós temos esse problema. Pum! Mas Deus operou naquele culto. Operou por quê? Por causa da palavra, do nome dele que está sendo invocado. É uma situação irregular biblicamente? Totalmente. Aí entra o que? A vontade permissiva. Irmãos, Deus não deixa de operar por causa de um desvio de compreensão do texto ou da palavra dele, porque é o nome dele. Quem está entendendo, gente? É o nome dele que está em jogo, é a palavra dele que está em jogo. Agora, outras situações que vão ocorrer lá na frente é um problema da pastora com Deus. E o rebanho não tem culpa. O rebanho não tem culpa. Aí entra o problema de ensino, de orientação bíblica. Eu fui ali como visita, estão me entendendo, gente? E eu, como visita, eu não podia tomar um posicionamento ético e dizer, tá errado. Quem está me entendendo, gente? Isso é complicado. Gente, eu já passei cada situação que vocês não têm ideia. Estou contando aqui, vocês vão pensar que eu sou mentiroso. Sim. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eles têm pastor,
Pastor. Deixa eu ver o Sandro, ele entrou, peraí, o nosso irmão Lucas vai entrar. Sim, Sandro, o irmão falou e eu não consegui ouvir direito. Repita. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, perecer é deteriorar, apodrecer. Ou seja, eles têm certa culpa, sim, por falta de conhecimento, mas eles estão se deteriorando. Pelo pouquinho que eu estive ali, pelo pouquinho, repito, estive ali umas 3 horas aproximadamente, a falta de conhecimento é completa. É completa. É completa. Quando é completa, e agora? O que fazer? É completa. Pastor. E aí? Primeiro, eles não creem em teologia. Eu preguei uma mensagem muito simples, ficaram tudo assim, de boca aberta. Eu preguei sobre a cidade de refúgio. Ficaram de boca aberta. Eu só tirou isso. Ué, da Bíblia? Não, impossível. Eu provei na Bíblia, entende? Coisas básicas sobre salvação, sobre a obra de Jesus, ficaram de boca aberta. Coisa que todos vocês sabem. Eles ali não sabiam 0,0000. Opa! Então o problema aqui é conhecimento bíblico. Mas amém. Não estou querendo ser polêmico nessa abordagem, só para vocês verem que existem e vão ocorrer situações que precisamos ter uma postura ética muito bem definida, porque, do contrário, vão ter problema. Ao invés de nós sermos apaziguadores e pacificadores, podemos gerar o quê? Conflitos. E eu estou ali como visita, não sou membro daquela igreja, então eu não posso tomar nenhum posicionamento para tentar corrigir aquela situação. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Como visita, eu não posso fazer isso, não posso corrigir a situação. Está torto? Está torto. Mas quem vai corrigir isso? Deus. E eu tenho orado para Deus mover alguém para ir lá, ou dentre eles, para essa situação ser modificada. Que Deus pode? Claro que pode. Lucas, desculpe mais. Eu sei que não tem problema, o teu sangue subiu. Já subiu, já desceu, agora estou calmo. Entenda. É um negócio... Não. Estou tentando me manter. Operar. Quando eu fico em pânico, eu congelo. Eu já explodo, eu sou mais para Pedro, né? Não, é o temperamento, eu entendo, é o temperamento. Mas eu congelo, eu paro, eu travo na hora. Travei, velho. Que listrinho, papai. Me dá discernimento. E a gente tem que cuidar o pensamento para não pecar julgando aqui, ó. Você sabe que isso aqui, ó, é um problema? Você olha, analisa e está pecando. Então eu comecei a clamar, Senhor, eu não posso pecar. Vou pregar a tua palavra. Esse negócio aqui está estranho. O que é isso? Vamos lá. Isso já não é bíblico no começo, na raiz, né? A gente já sabe. Sim. Sobre Deus operar, a parábola da semente deixa bem claro. Deus tem compromisso com a semente e com a terra. Exato. Quem carrega é só um indivíduo. Entendeu? Então pode estar no ambiente mais sujo. É verdade, Deus sempre vai ser verdade, independente da boca de quem saia. Balaão falou a verdade. Exato, um ímpio, né? Um profeta de aluguel falou a verdade e Deus operou. Ficar bem claro entre os irmãos. Não é porque Deus opera que quer dizer que Deus está aprovando a situação. Exato, ele está fazendo por honra a palavra dele. Por isso que agora falar, em teu nome a gente profetizou, em teu nome, no nome de Jesus faz. É o amor ao nome. É o nome e a palavra. O compromisso não quer dizer que Deus está aprovando a situação. Yes. Sobre a falta de conhecimento do povo, eles permanecem na ignorância, inclusive até porque quer, porque o texto de Timóteo é claro. Marido de uma só mulher. Se você é marido de uma só mulher, logicamente você tem que ser homem. Mas, Lucas, não dá lá atenção. Esposa de marido existem igrejas e ministérios que ainda criaram uma blindagem ao estudo da palavra. Pode ser incrível o que estou dizendo. Ainda. Pastor. Mas existe. Pastor, e aí? Então, nós fazemos um negócio, porque se a palavra não é valorizada, se a palavra de Cristo não é o centro, não é igreja. E aí? Não é igreja, cabe a qualquer nós, outra coisa. À luz da Bíblia, concordo contigo, mas à luz da Bíblia a gente não tem como mudar isso. É complicado, é muito complicado. Sim, mas aí eu faço, aí eu tenho legalidade bíblica para chamar isso aí de boteco de aleluia. Mas agora... Porque se aqui não é o centro, é qualquer outra coisa, é boteco de aleluia. Inclusive essa reunião, o templo aí onde o pessoal estava, eu vou falar que não conheço, mas é um boteco de aleluia. Porque, biblicamente, eu posso. Existem, infelizmente, Lucas e queridos irmãos, centenas de igrejas que estão vivendo essa realidade. Irmão Zandro, para a gente avançar, para não ficar
ancorado em cima desse ponto. Não que isso é polêmico, entendeu, meus irmãos? Eu apenas lancei algo que já imaginava que ia dar esta reação, porque é algo totalmente anormal. Manzandro. Eu fui breve no meu comentário, né, justamente para a gente não perder muito tempo, mas igual, em cima do que eu comentei, o que o irmão Lucas comentou, o que eu quis dizer é justamente isso. É o que não tira a minha responsabilidade diante de Deus. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas muito dói no coração que existem milhares de pessoas cegas sendo guiados por cegos. E aí? É orar para que Deus abra os... A Bíblia fala o quê? Cegos guiando por cegos, uns vão cair no abismo e outros vão subir? Não. É assim que fala? É complicado. É muito complicado. É complicado, é complicado. Pastor, último comentário aqui. Eu já ouvi falar assim, olha, ok, a mulher não pode ser pastora, certo? Porque não está na Bíblia. Mas a Bíblia diz que o homem e a mulher é um só. Então, por que essa diferença? Porque tem muita gente... Eu já escutei pastora, né, de igreja que dá esse exemplo para falar que ela pode ser pastora. Mas 1 de Coríntios fala bem especificamente. Vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos ver o que Deus estabelece aqui. Isso aqui nós temos que ir pela palavra, né? Pelas escrituras. Igual o que a irmã Angélica falando aí. Eu entendo assim, nós somos um só realmente diante de Deus. Né? Quando estivermos no céu, nós vamos ser assexuados. Exatamente. Efésios capítulo 11, vamos, só para terminar essa parte, não repito, não quis ser polêmico, apenas eu já imaginava que iria desencadear essa reação, só para vocês analisarem a temática bíblica. 1 de Coríntios 11, 3. Hein, pastor Luiz? Sim. Essa parte de sermos um só também, os homossexuais usam também esse Exato, fora de contexto. Eles pegam, isolam o texto e distorcem perfeitamente. Perfeitamente. 1 de Coríntios 11, 3. Texto sem contexto? Exato. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem. Anotem isso aqui, ó. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Aqui, quando você lê a palavra cabeça, preste atenção. A língua portuguesa ou qualquer outro idioma traz o significado literal e o significado figurado. O significado literal da palavra cabeça é parte superior. Tá? Então, se diz a cabeça, parte superior do corpo. Então, é uma palavra feminina, do gênero feminino. Agora, a língua portuguesa, quando simboliza, ele usa o cabeça. A palavra é feminina, entre aspas, mas ganha o contexto masculino. O, como comando. Veja assim, porque esse é o significado figurado, porque o significado literal é a cabeça. E aqui está falando de o cabeça. Estão percebendo aqui, meus irmãos? Estão percebendo? Qual versículo, pastor? Parece que não achei aqui. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 3. Vou fazer de novo a leitura, preste atenção. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, não é a cabeça, é o cabeça, ou seja, o comandante de todo homem. E o homem, de novo, o cabeça, o comandante da mulher. E Deus, de novo, o cabeça de Cristo. Entenderam, então, o significado da palavra cabeça aqui é simbólico. Quando é a cabeça, é a parte superior do corpo. Quando é o cabeça, no caso, no masculino, está se referindo a comando. Vamos a Efésios 5, 23 também. Mas, pastor, sim. Aqui está escrito a cabeça. Está errado, é o cabeça. Esse é um problema de tradução. Tem algumas traduções em língua portuguesa que erram feio. É o. Nesse texto tem que ser o. É problema de tradução. Existem 3 traduções da língua portuguesa que erram feio.
e que precisam ser corrigidas. Eu já falei isso já em algumas editoras, já comuniquei à Editora Vida, a CPAD, a Sociedade Trinitariana do Brasil, vários pastores já fizeram, e por alguma razão eles insistem em manter esse probleminha de tradução. Efésios 5:23. Ó, Efésios 5:23. Porque o marido é quê? É o? É Isso. o, não é a. Se a sua tradução está à cabeça, ela está incorreta, de acordo com o texto grego, porque o texto grego traz no masculino. A King James está o cabeça. Exato. Então temos que ter cuidado com a questão das traduções. Vou repetir de novo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do mundo. Compreendido essa parte, gente? É uma linha de comando estabelecida pelo próprio Deus. Deus na minha está falando a cabeça também. Está incorreto. No correto é o. A cabeça está completamente incorreta na tradução. Qual é o texto de Filipenses que o senhor pediu para abrir? Efésios 5:23. Jair, abra o seu áudio, por favor. Ô, pastor, com base nesse texto ali que eu fiz aquela pergunta, né? Se ela tinha um discurso. Por quê? Se o marido é o cabeça da mulher, isso dentro do lar, como então que na igreja a mulher vai ser o cabeça do marido? Exato, é uma coisa, é uma questão de conexão, é uma questão de conexão. O que é em casa tem que ser na igreja, e vice-versa. Agora, se é uma coisa em casa, se é outra na igreja, aí complica. É o mesmo que eu dizer, né? Eu tenho 2 pés esquerdos e 2 pés direitos. Não temos 2 pés esquerdos. Temos um direito e um esquerdo. Mas que governe bem o seu lar. Yes! 1 de Timóteo 3:6. Mas, pastor, se tiver uma obra, se o marido não quiser, então a mulher não tem que pegar a obra de Deus, que precisa dirigir uma igreja. Ela tem que buscar uma direção de Deus, porque Deus não vai deixar ela violar a própria palavra. Conscientemente, não. Muitos estão violando a palavra por ignorância ao texto sagrado. Mas Deus... Então, isso aí não é correto. Se tem uma obra para fazer, se o marido não quer, a mulher não pode assumir porque o marido não quer. Está errado, então. Olha, vamos às Escrituras? Vamos às Escrituras? Deus violaria, Deus daria uma direção a alguém no sentido de violar, de transgredir a sua própria palavra, sim ou não? A minha pergunta, Deus daria uma direção a um obreiro, a uma obreira, no sentido de preservar a obra e para isso tivesse que violar a sua própria palavra? Deus faria isso? Não existe. Não existe a possibilidade. Essa possibilidade não existe. Deus não é homem para que não entra em contradição. E nem filho de homem para que se arrependa. Deus não cai em contradição. Então, tem que haver sensibilidade espiritual, e um conhecimento básico das Escrituras. Se não tiver essas duas coisas, dá problema. Não, mas é a obra, tem que cuidar da obra. Porque lá no texto lá que a irmã falou, da Débora e do... então não podia deixar de fazer. Mas houve, entenda bem. Aí foi uma vontade permissiva e houve uma consequência. Nada passa em branco, sempre vai ter uma consequência. E qual foi a consequência? A desonra de Baraque. Baraque saiu desonrado, os exércitos de Israel saíram desonrados. Gente, né? Para pensar, leia o texto, a desonra foi tremenda. Claro que Israel saiu vitorioso, mas o preço foi caro. Gente, vamos resumir isso, porque a gente está batendo muito tempo em cima. Eu vou ter que cortar, irmã Fernanda, a última participando, para a gente prosseguir. Eu já imaginava que ia borbulhar um pouquinho. Mas é igual, por exemplo, quando o esposo é pastor e a esposa é pastor, um não aceita o comando do outro, e isso tem destruído o ministério, claramente. Por quê? Ela não aceita quando Deus fala com a esposa, porque ela também quer que Deus fale com ela. Aí acaba tendo divisão dentro de casa, porque todo mundo quer ser o cabeça. E Deus não vai contradizer a sua palavra. Entenda, irmãos, vamos fechar a questão nesse ponto. Deus, sob hipótese nenhuma, não, a obra precisa, a obra necessita. Peraí, será que Deus é inconsequente em afirmar, em revelar o que ele está escrevendo, e lá na frente ele não assumir o que ele escreveu? Peraí, não. Eu posso fazer isso, cada um de nós, como seres humanos, podemos fazer. Vamos pensar, gente, Deus não faz isso, não. Tudo que ele deixou aqui escrito
é irrevogável, não volta atrás. Agora, eu tenho um problema de pegar isso aqui, interpretar e encaixar do meu jeito. E criar como um álibi. Sabe o que é um álibi? Um argumento, uma desculpa. Não, é por causa da obra. Mas Deus tem outros métodos para cuidar da sua obra. Ele nunca vai usar o método que fira, que transgrida a sua palavra. No momento que transgrediu a sua palavra, já não é Deus. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? A partir do momento que transgride, fere o que está escrito, já não é Deus. Deus e outra coisa, pastor, se vai trazer uma convergência dentro do casamento, porque vamos supor, um exemplo, o esposo não quer que ela tenha o título de pastora porque ele vai se sentir constrangido ou vai se sentir diminuído. Ela pode fazer a obra sem ter esse título. O que vai impedir? Nada. Para não ter um atrito dentro do casamento. Deus é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Vamos lá, vamos fechar a questão com esse texto. Pronto. E vamos prosseguir. Negócio, gente, a gente tem que parar para pensar nas consequências e no que está escrito. Se a gente não parar para pensar no que está escrito e nas consequências, todo o argumento que eu e você podemos dizer não vai ter feito nenhum. A opinião é importante, mas o que a Bíblia diz é mais importante. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pensa numa igreja confusa no mundo, cheio dos dons espirituais. Estudem a primeira carta aos Coríntios. Estudem, leiam. Se você nunca leu profundamente a primeira carta aos Coríntios, eu faço esse desafio. 13 capítulos. Você vai ficar assim, ó, arrepiado. Pensa numa igreja cheinha dos dons espirituais, mas vazia de fruto do Espírito. Uma igreja imatura, a igreja de Corinto. Dá para entender um negócio desse? Uma igreja que tinha todos os dons, todos. Pensa uma igreja descarregando, transbordando de dons, mas vazia, seca do fruto do Espírito, que é o quê? Caráter, que é maturidade. Pastor, só uma pergunta. Faça. Eu conheço uma pastora, ela não tem esposo, mas dirige a igreja. Então, a gente fica até confuso um negócio desse. Eu fico com a escritura. Deus opera grandemente, mas é igual ele opera pela palavra. Ele opera pela palavra, ele não opera por ela. Não, ele não opera por ela. O compromisso dele é com a palavra. Só. Irmã, entendamos, irmãos, Deus nunca, jamais. O dia que Deus violar esse livro, eu jogo ele para fora e eu saio fora. É sério, mas isso nunca vai acontecer. Porque ele não se contradiz, jamais. Mas foi como o senhor falou numa matéria que a gente estudou mais para o começo do ano. Por falta de interesse, de caráter dos homens, de postura dos homens, a mulher está tomando a postura, a mulher está estudando. O senhor até comentou e tudo, a nossa própria turma, quantos homens estão aqui estudando e quantas mulheres estão aqui estudando? É, verdade. Por causa da falta de postura do homem, de caráter do homem, o homem não quer. Isso tem comprometido a obra de Deus em todos os ângulos. Gente, isso tem comprometido. Aí a mulher assume. Claro, porque a Deus obra de Deus ela não vai parar. Não para. Exatamente. Ela vai prosseguir. Ela vai prosseguir. Se o homem não tomar a postura como sacerdote, como líder, como pastor, como... A mulher toma, mas não da maneira como Deus quis. Aí entra a vontade permissiva, mas a vontade permissiva traz consequências. Que vai fazer doer a igreja. Aí é outro assunto que eu não quero chegar lá, porque senão a gente não sai daqui, não. Irmã Daniele, para a gente avançar. Por favor, irmã Daniele quer fazer uma abordagem rápida para a gente avançar. A minha dúvida, pastor, é que eu estou vendo muitas pessoas assumindo igreja aqui onde eu moro, vamos supor, é um diácono, mas não foi consagrado a pastor, já passou a liderar a igreja. Missionário também, vai lá e pega. E aí depois surge problema dentro da igreja, eles não sabem o que fazer, como fazer, né? Igual mesmo, na minha igreja também tem esse caso. A pastora, ela é missionária. E o esposo dela não leva jeito nenhum para pregar, nem nada. E aí tudo é ela que toma a frente de tudo. E ela
ela chama a atenção dele na nossa frente. Não, falta de ética completa. Aí não pode. Não, não. Falta de ela ética, deixa falta ele de super respeito. constrangido, assim, e eu já pensei várias vezes sair de lá, da igreja, né? Gente, isso é confusão, irmã Daniela. À luz da Bíblia, isso é confusão. À luz da Bíblia, isto é confusão. E Deus não opera no meio de confusão. Opera até pela palavra. Mas haver crescimento não, vai ser complicado. Gente, vamos avançar. Eu já joguei todo galão de gasolina, toquei fogo, agora eu quero apagar o fogo. Emoções desordenadas, extremadas, negativas ou positivas, obreiros bipolares. Conhece aquele obreiro bipolar? Tem aquele dia que ele está, pai do Senhor, com a dentadura exposta. Aí no dia seguinte, pai do Senhor, meu irmão, como é que estão? Ontem estava alegre, a dentadura alcançando as orelhas. Mas no dia seguinte, carrancudo como um bulldog pitbull. O que é isso? Tem obreiros que são assim, gente. Ô, pastor, engraçado, como é que pode, né? O senhor vai falando e vai tudo na mente da gente. Gente, eu não sou experimentado na obra de Deus, embora por misericórdia de Deus eu entrei na vida ministerial. Não se assuste, a glória seja dada para o Senhor, e nem sei como isso aconteceu. Eu tenho 63 anos. Sabe com que idade eu comecei no ministério? 13. Uhum. Com 13 anos de idade eu era diácono solteiro. Como eu não sei. Foi coisa de doido. O que aconteceu, se eu contar em 10 minutos, testemunho da minha vida, o que aconteceu entre os meus 13 e 20 anos, você vai dizer, pastor, você é doido. Eu acho que sou. Deve ser bem louco. E o meu pastor foi um dos mais influentes do Brasil naqueles anos. Pastor Túlio Barros Ferreira. Pesquise quem foi. Túlio Barros Ferreira. Foi um dos cabeças da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. O que ele viu num menino de 13 anos? Não sei. Pergunta a ele, que já está na glória. Mas a minha vida começou com 13 anos, com luta, batalha para cá, batalha para cá. Fui ordenada pastor com 24 anos de idade, estou hoje com 63. E agora? Como é que eu vou explicar? Deus tem um projeto para cada um, né? E o que eu estou falando é em base ao que eu tenho vivido e tenho necessidade de aprender ainda muito. Já vi muita coisa doida. E tenho vivido muita coisa doida, né? É o que me tem dado, pela graça de Deus, no que digamos assim, liberdade para escrever o que eu tenho escrito nas apostilas, porque, na verdade, eu não estou falando apenas da minha experiência ministerial, mas eu convivi com muitos pastores, trabalhei em muitas igrejas, e você, quando convive com muitas pessoas, você vive na pele e assiste situações muito estranhas, né? E tem obreiros assim, desordenados. Um obreiro com emoções desordenadas, negativas ou positivas, ele tem que ser o quê? Equilibrado. Está faltando o quê? Maturidade. Obreiros dependentes dos outros, inconstante em quase tudo o que faz. Que perigo! Depende é o Maria vai com as outras. Egocêntrico, aquele obreiro que faz com que tudo gire em torno dele. Que perigo, gente. Já viu aquele obreiro? Alô, eu sou a estrela. Olha o holofote aqui em cima de mim. Tem obreiro que tem essa necessidade de ser paparicado, de ser bajulado, de ser servido. Eu conheço numa igreja, só o do pastor fazer assim com o dedinho, assim, ó, o dedinho, vem 3, 4 com um copo d'água. O pastor vai tomar 3, 4 copos d'água? Não. Mas vamos lá. Foi tudo correndo. Só o pastor de fazer assim, vem 4, 5. O que é isso? O homem é tratado, quando ele desce do púlpito, tem 2, 3 para pegar a maletinha dele. Precisa disso. Isso é exibicionismo. Só falta ele colocar uma melancia pendurada no pescoço para dizer, oi, eu sou a sensação do culto, gente. O centro da adoração de qualquer culto é o Senhor Jesus e a palavra. Mas acredite, tem obreiros que têm problema de autoestima e precisa chamar atenção. Que coisa séria. Isso é o egoísmo latente. É um problema de autoestima, é um problema de aceitação. A primeira lei da natureza divina é dar, uma vez que a primeira lei da natureza humana, adâmica, é tomar para si. Tem obreiros vingativos. Você fez comigo? Segura!
o troco volta. Já ouvi isso da boca de vários pastores. Eu trabalhei com pastores engativos, né? Segura, meu irmão, porque o troco volta. Ou então aquele obreiro, né? Eu sou diácono hoje, mas amanhã, quando eu me converter presbítero evangelista, você vai ver o que é bom para tosse. Já vi isso muito, irmãos. É tão triste, né? Você vê uma pessoa quando ganha um degrau ministerial, o degrau ministerial à luz da Bíblia é para descer, não é para subir. Aos olhos do homem, ele pensa que está subindo, mas aos olhos de Deus, ele está descendo. Mas alguns pensam, né, que sair de diácono para presbítero, ele está ganhando poder. Ele está ganhando responsabilidade de descer mais na presença de Deus. Ouvi tanta besteira quando eu fui ordenado a pastor. Agora só está por cima da carne seca. E eu? Eu não sou urubu nem abutre para estar em cima da carne seca. Agora que eu desci mais. Agora eu estou no sótão, eu estou no porão da minha vida ministerial. Se assusta, que isso? No porão? Agora eu estou no porão. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque agora o negócio vai ficar feio, porque a quem muito é dado. Quem se lembra desse texto? A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado. Eu fico assustado, né? Que tem uma geração hoje de obreiros que estão doidinhos. Eu vou ser pastor, eu vou ser missionária, vou estar por cima. Não entendem nada de ética, não entendem nada de autoridade espiritual. E pior, conhecem muito pouco a palavra de Deus. Lembra-se que Jesus disse aos fariseus, lá em Mateus 22, 23, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, essa palavra eu uso com alguns obreiros, ficam indignados. Você está falando igual a Jesus? Como falou com os fariseus? Ué, o irmão está no mesmo espírito. Eu falo rindo, né? Eles ficam indignados. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, e já se ofendem. Não, eu não sou fariseu, não. O irmão está no espírito do fariseu. Essa é a razão que Jesus falou, né? Para alguém que se supunha conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Existem obreiros facilmente influenciáveis por novas doutrinas, novas revelações e por outras pessoas. Eu trabalhei com obreiros, já fui pastor de igreja. Eu trabalhei numa igreja que passou um tempo, né? E ajudei a treinar, a discipular alguns obreiros. Aí passou um tempo, 2, 3 diáconos, começando assim, terminava o culto. Aquilo me assustou. Pegava o vidrinho de azeite e começava a ungir os bancos da igreja. O que está acontecendo? Ungia os bancos da igreja, ungia o púlpito, ungia a bateria, os instrumentos musicais. O que é isso? Aí eu chamei os 3. O que está acontecendo? Não, nós 3 descemos do monte ontem e tivemos uma revelação que tudo tem que ser ungido na casa de Deus. Como é que é? Nós estamos fazendo o que está na Escritura. E o que parte da Escritura? Lá em Êxodo capítulo 26, 27. Todos os utensílios do tabernáculo foram ungidos. Vem cá. Isso aqui é o tabernáculo? Jesus deu alguma ordem confirmando isso? O apóstolo Paulo, nas suas 3 epístolas, deu alguma ordem com respeito a ungir objetos? Pedro, Tiago, João e Judas fizeram a mesma coisa, confirmando? Não, mas nós tivemos essa revelação. Ok, então eu vou dizer a vocês que essa revelação foi um probleminha de uma séria indigestão de algo que vocês comeram e foram para o monte. E aí tiveram essa visão. Porque eu não vejo. Aqui, pastor, hoje em dia. É o problema da hermenêutica, gente. É o problema da hermenêutica. Eu já participei de ordenação de obreiros, que é escandaloso, né? O camarada pega um bote, isso aqui, 2, 3, 4 litros de azeite e derrama e consagra o camarada em pastor. Uma coisa escandalosa. Está na Escritura. Que reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos com óleo. Ei, Antigo Testamento! Aquela unção com óleo prefigurava, apontava ao derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas não confirmam essa prática no Novo Testamento. A unção com óleo é só para enfermos. Alguém se lembra disso? Alô? Alguém se lembra disso? Então, cuidadinho. Eu já fui em muitas separações de obreiro, né?
Quando eu vejo aquele tanque de óleo no altar, eu falei, Jesus da glória, vai começar o show. Uau! Não dá outra que até aquela coisa. Irmã. Pastor, e consagrar as coisas para Deus assim na igreja, assim, bateria, violão, etc. Aí estamos num problema, irmã. A senhora até pode consagrar, mas é para Deus. Se for usar para outro meio, igualzinho, nem me chamaram esses dias, não esses dias, quando eu estava em Boston, pastor, eu na minha casa a orar, e todo feliz. Então, ok, seu pastor está... Já falei que meu pastor ele autorizou, amém. Cheguei lá, quem é o enfermo? Não, pastor, está lá no quintal. Não, o enfermo está no quintal. Quando eu chego, uma baita de uma BMW. Vem cá, pastor, ungi minha BMW. Tá? Aí que tem um problema. Qual o problema? Se eu ungir a tua BMW, é para consagrar para o Senhor. Esse é o problema. Se eu for ungir a tua BMW consagrando para o Senhor, se o irmão for usar para outra coisa que não seja para um irmão, vai cair maldição. Ele se assustou. Eu provei na Bíblia. Mas no Antigo Testamento fazia isso. Ó. E o que era feito era para uso do Senhor. Acabou. Ele ficou tão sem graça. Gente, eu já fui até convidado a ungir vaca, carneiro, bode. Vocês estão achando graça? Eu a vontade de chorar. Falei, irmãos, de onde vocês tiraram isso? Está lá no Antigo Testamento. Para com isso. Vamos a uma coisa chamada hermenêutica e ética ministerial. Irmãos, é tão triste dizer isso. Olha, falo com o coração apertado. E tem gente que está aí fazendo. Igrejas que estão fazendo. E por quê? Porque não conhecem a Escritura dentro do básico. Nem ética e nem hermenêutica. Não se assustem não, gente. Eu acredito que ainda vocês vão ver coisas estranhas, ainda antes do arrebatamento da igreja. Aí vocês vão se lembrar um pouquinho dessa aula, entende? Mas não fiquem escandalizados, não. O importante é que tenhamos postura, firmeza daquilo que aprendemos a crer na Escritura. Quem está firme na rocha? Quem está firme aí na rocha? Isso, firme na rocha. Temos que estar firme na rocha. Quem é a rocha? Jesus, isso aqui, ó. Jesus, isso aqui. Quando a gente está firme em Jesus, estamos firmes nisso aqui. Quando nós estamos nada firmes, nem na rocha, nem em Jesus, é normal, não é? Que nós vamos ser influenciados por doutrinas estranhas. Obreiros dominados pela inveja, pelo ciúme sem medida, sem comentários. Hoje parece em algumas igrejas é um campo de batalha. Se um obreiro é mais usado, um pouquinho mais usado por Deus, aí vem o outro, levanta, vai tirar o tapete. Quem é você? Estou aqui há 20 anos e você está há 2 meses, está sendo mais usado do que eu. Gente, não tem isso. A obra de Deus tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode trabalhar. Não tem essa do Mateus ganhar rasteira do Lucas, só porque o Lucas não é, está pregando mais e o Mateus não. Irmãos, todo mundo tem espaço para trabalhar na obra de Deus. Uma pessoa dominada pela inveja e pelo ciúme é uma pessoa frustrada espiritual, emocional e ministerialmente. Aliás, ela não tem ainda a sua identidade de maturidade. Obreiros amantes do favoritismo. Eu sou muito amigo do irmão Wallington, da irmã Núbia, mas eu não vou para a cara da irmã Isabel. Desculpe, irmã Isabel, isso é um exemplo. Eu não vou com a cara da irmã Isabel. A irmã Isabel é antipática, sistemática. Mas Isabel, aquele jeitão dela. Agora, o Wallington e a Núbia, são meus faixas. Eu vou tratar eles assim comigo, que eles têm muito a me oferecer. Isabel, vocês já conviveram com pessoas assim? Não me digam que não. Eu sei que vocês são éticos e não vão dizer, mas... É o que mais tem dentro da igreja, pastor. É o que mais tem dentro da igreja. E vamos deixar de tratar essas pessoas, essas que temos que tratar melhor. Não bajulando-as. Não se trata de bajulá-las. Se trata de demonstrar o mesmo amor de Deus na mesma medida. Você sabe que ela gosta de ser bajulada. Aí tem que deixar bem claro, não se trata de bajulação. Se trata de ter respeito, amor, carinho, ética. Tem pessoas que dizem, pastor, você é muito fechado, você é muito carrancudo, você não se aproxima, e tem obreiro que está doidinho para ganhar a amizade do senhor. E eu olho para a cara do obreiro e digo, eu tenho um problema, e dos grandes. Não é qualquer um que se aproxima de mim. Viu, você é orgulhoso?
Não, não se trata disso. Se trata de ter ética e saber que existe uma coisa chamada liberdade e abuso. E tem pessoas que, vamos ser sinceros, são abusadas. Elas se aproximam de você, lutam para ganhar sua confiança, para depois tomar proveito da situação e até te usar. Alguém está me entendendo isso aqui? Isso aqui é sério, gente. Isso é uma falta de ética que hoje existe muito nas nossas igrejas. A gente vai conseguir mudar isso do dia para a noite? Não. Deus haverá de nos dar graça, sabedoria e usar a palavra com amor para ajudar essas pessoas a abrirem os olhos. É bem verdade que tem algumas que a gente não vai conseguir mudá-las, porque isso é uma questão de formação ou, quem sabe, deformação. Seja formação ou deformação, a gente não muda do dia para a noite. Obreiro que não tem tempo para oração e para o jejum, ou tampouco gosta de ambas, desconfie. Eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para orar. Está estranho esse negócio. Não procura ter tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Conversei esses dias com um pastor por telefone. Eu não vou perder tempo fazendo esse negócio bobo chamado teologia. Por quê? Eu não vou perder tempo. Pastor, se o senhor está querendo tirar aluno da minha igreja, esqueça. Não, meu irmão, não estou ensinando nada. Só lhe chamei para dar paz do Senhor, saber como o irmão está, uns 8, 9 meses. A gente não... Eu sei, eu sou muito esperto. Está querendo aluno, da minha igreja não vai sair nenhum. Igrejão em Connecticut. Igrejão. Não, calma, irmão. Eu não creio nesse negócio de teologia. O diabo está por detrás disso. Como é que é? Como é que é? Não, peraí. Aí ele conseguiu esquentar meu sangue. Não, meu irmão. O irmão está generalizando. Talvez o irmão teve uma má experiência. Eu tive uma experiência com uma escola A, com uma escola B, com uma escola C, tudo gente só está atrás de dinheiro. Calma, devagar, irmão. Eu não estou falando, eu não estou tocando a minha escola, tranquilo. Eu estou vendo um irmão nas redes sociais falando, não, calma, tranquilo. Eu penso que existe uma relação de amizade entre nós e de maturidade. Se o irmão não quer ninguém da sua igreja estudando, tranquilo, é um direito seu. Ok. Mas entenda que as ovelhas da sua igreja são de Cristo. Que de Cristo? São minhas ovelhas. É isso que eu ia falar. Porque já começou falando que a igreja é dele, né? Não é a igreja de Jesus, a qual, por misericórdia, ele é pastor. É a igreja que é dele. O povo é dele, é capacho dele, e vai todo mundo ali acompanhando ele em direção ao inferno. Um negócio complicado, Lucas. E tem um pastor no YouTube que ele fala assim, as minhas ovelhas, que ele prega, ele fala as minhas, eu falei, as ovelhas não é sua, as ovelhas de Jesus. Mas ele prega no YouTube, as minhas ovelhas. Fala assim, ainda tem muitos seguidores, né? Eu aqui em Orlando conheci um pastor hispano e eu disse, me prova na Bíblia aonde o apóstolo Paulo, porque a maior referência depois do Senhor Jesus, disse, minhas ovelhas, meus obreiros, meus pastores, me mostra. Ele, fechou a boquinha. Que absurda. A única pessoa que teve essa autoridade pode falar isso, o Senhor Jesus. As minhas ovelhas, o meu rebanho, Não, pastor, uma força de expressão. Que força de expressão é essa? É bem humana. Porque um servo de Deus tem que usar a força de expressão bíblica. Se ele é um pastor, se ele é um líder cristão, ele tem que se orientar pela expressão bíblica. E se não se expressa, ou se não usa a expressão bíblica, tem algo errado. Gente, essa matéria, que pena, está acabando hoje. Essa matéria está esquentando. O caldo está ficando grosso, gente. Ô, papai do céu, vamos lá. Vamos terminar em 15 minutos para entrar na prova. Fala. Esse pastor aí falou que não... teologia e tal, que eu estava do diabo. Ele sabe que por conta de teólogos que ele não compra a indulgência nem adora imagens? Ele sabe disso? Não. Eu puxei bem rapidinho assim, sabe aquela coisa rápida que você percebe que a pessoa não tem nenhum conhecimento nem por cima nem por baixo de história. Então, quando eu toquei sobre a reforma de 1517, a reforma protestante, ele olhou para a minha cara, do que você está falando? Como assim? Não, que negócio é esse? Reforma?
1517, Luther. Quem é esse cara? Ah, é o pastor da minha cidade. Rodrigues, se chega a ser pastor? Me explica. Ai, Lucas. Lucas, eu acho que vou ter que passar uma semana em Massachusetts. Eu vou te levar em umas 3 a 4 igrejas que tu vai ficar de boca aberta, Lucas. Eu faço questão. Faz isso não, que eu vou dar uma de Jesus. Eu vou virar banco, vou arrumar uma desordem. Não, faz isso não. Isso é prática ministerial, Lucas. Eu já evito de conviver com esse povo. Eu já estou pensando em tirar uma semana por mês para fazer a prática de ministério com vocês, né? Para agarrar uma semana e pegar vocês. Vamos lá comigo naquela igreja? Aí chegou lá, surpresa. Eu já evito de conviver com esse povo, porque senão eu vou chegar lá com as orradas. Eu fiz em uma outra escola teológica essa prática de ministério. Eu pegava 3, 4 alunos, combinava com antecedência e ia numa igreja bem complicada. Quando chegava lá, eles ficavam, pastor, que loucura é essa? Isso aqui é gaiola de loucas? Não, isso aqui é prática ministerial. Os caras doidinhos. Como é que o senhor tem coragem de chegar num lugar desse? Gente, eu tenho um pouquinho de respeito aqui. Respeito? Esse povo é tudo doido. Não leva em consideração a Bíblia. Mas quando eu abri a boca para a glória do Senhor, para trazer uma palavra de 10 minutos à igreja, quietinho, nem piscando, não se ouvia nem a respiração. Aí depois, quando levantávamos o clamor de oração, aí Deus se manifestava. Mas dói o coração, né? E lembra aquele texto que a Escritura diz, né? O Senhor Jesus teve que compaixão dessas vidas, porque Jesus viu que eram como ovelhas sem pastor. Lembra-se desse texto? Lá nos Evangelhos, Jesus teve compaixão. E quando eu comecei a conhecer essas igrejas, gente, você sente o que Jesus sentiu, você sente compaixão, você chora dentro da sua alma. É um povo que está ali com fome, com sede, quer aprender, quer louvar a Deus, mas está, ó. E a gente não pode fazer nada, a não ser orar e pedir com que Deus use a nossa vida para dar um agito, né? Uma pequena agitação, mas mudar o quadro. Então, obreiros que não gostam de ler, de estudar a palavra, é complicado, não é? Porque isto fala da falta de preparação. E preparação, biblicamente falando, é um mandamento. Aonde está escrito isso? Vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, só que está querendo dizer que tem muito obreiro aí que está amaldiçoando igrejas? Isso eu afirmo, sim. Tem muito obreiro que está amaldiçoando igreja. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 13, 14, 15 e 16. O obreiro que não atende a estas palavras, ele está simplesmente sendo um desobediente a este mandamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 13, 14 e 15. Preste atenção. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Anotaram? Isso aqui é mandamento. Obreiro que obreiro tem que atentar ao que está escrito aqui. E quando não atenta, está transgredindo, desobedecendo, trazendo maldição para a casa do Senhor. Por isso que tem igreja que estão de cabeça para baixo. Por causa de 2, 3, 4 obreiros que não estão nem aí ao que está escrito aqui. Isso é sério, muito sério. Aplica-te a leitura. Eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, então está pecando, está transgredindo ao que está escrito. Medita estas coisas, verso 15, nela ser o que? Diligência. O que é diligência? Seja cuidadoso. Não olhe só para você, mas você tem o poder do que? De influenciar aqueles que estão ao seu redor, para que o teu progresso
a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que importante saber que Deus nos chamou para sermos influência, e positiva, e boa. Visão, isso fala de visão espiritual da obra do Senhor. Uma pena que eu já não posso mais prosseguir, mas deixa em 3 minutos dar uma rápida pincelada, porque já vamos entrar na prova. O número 5, o obreiro, sua saúde e seus cuidados. Ai, 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 ai. Olha, esse aqui daria pano para bata de batismo, né? Fatores hereditários, hábitos formados, tudo aquilo que vemos, lemos ou assistimos, tudo aquilo que fazemos ou agimos, tudo aquilo que pensamos. Filipenses 4:8 tem 8 coisas, 8 coisas que precisamos ocupar na nossa mente. Anote lá. Filipenses 4 tem 8 coisas urgentes que precisam ocupar a nossa mente. Filipenses 4:8. Tudo aquilo que comemos e bebemos. Sim. Qual página o senhor parou, que eu fiquei me pedindo aqui agora? 11.5. Página 11, número 5. O obreiro, sua saúde e seus cuidados. Uhum. Tudo aquilo que comemos e bebemos. O habitat, o meio ambiente. Aí tem o número 6. Ai, papai do céu, que pena que a gente não vai poder falar. A vida do obreiro no lar. O obreiro é seu papel como esposo, como pai, como sacerdote do lar, como agente financeiro para com seus filhos, e seu papel como administrador dos negócios seculares e espirituais. 7, o obreiro e a sua autodisciplina. Isso aqui é uma coisa linda, ou seja, essa apostila ela foi elaborada para ser uma pequena cartilha, não é? Para nos ajudar, para nos guiar, para nos orientar à luz da Bíblia. Número 8, o obreiro e as suas tarefas ministeriais. Aí temos as tarefas ministeriais, aí já entra uma coisa que chamamos de administração eclesiástica. Número 9, página 14, o obreiro e a sua preparação geral. O obreiro tem que ter experiência, conhecimento e maturidade, como acabamos de ressaltar. Página 15, número 10. O obreiro e os tipos de ovelhas que possivelmente encontrará no rebanho do Senhor. Todas as igrejas têm esses tipos de ovelhas, né? Ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha quebrada, ovelha doente, ovelha fraca, ovelha gorda, ovelha forte, a ovelha do mundo. E aí precisamos entendê-las à luz da Bíblia. Número 6, em Romanos, página 10. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui daria para 3 meses para a gente estudar. Ó. A ética dos obreiros, os cooperadores do pastor. 17 regrinhas, se você puder decorar. Ó, essas 17 regrinhas, você está resumindo toda a apostila. Estão entendendo? Ó, 17 regrinhas básicas que o obreiro deveria e deve guardar na sua mente, né? Que é a pilastra, é o fundamento da ética ministerial. Se possível, né? Coloca o foco nessas 17 regrinhas, bem simples, muito práticas demais. Aí na página 18, a imagem, a linguagem, a postura ética de um obreiro evangélico, começando da sua aparência, sua higiene, sua vestimenta, sua higiene, seu asseio. Aí na página 19, o que o obreiro deve falar. Número 5, como comportar-se uma interpelação no meio público. Qual é o comportamento de um obreiro no meio público? Está aqui, ó. Página 19.5. Temos aqui umas orientações, ó, super práticas. São 19 regrinhas também. Como é que o obreiro ele pode adquirir simpatia, né, do público para quem ele está falando? Página 20.6. Né? Regrinhas também super básicas. O obreiro e seus gestos. Tem obreiro que não parece que não se dá conta, né? Ele está fazendo certos gestos com os dedinhos, né? Tem aquele um gesto que eu não vou fazer aqui agora, né? Mas tem obreiro que está fazendo certas exemplificações e apresenta o chamado dedo bobo. Sabe qual é o dedo bobo? É o dedo do meio. Não vou dizer como, não vou fazer o gesto. Mas tem obreiro que, ó, apresenta o dedo do meio e aí fica uma coisa séria, né? Porque é um gesto obsceno. Mas tem obreiros que fazem sem perceber. Os deveres fundamentais do obreiro, página 21.8.
É interessante. Toda esta apostila ela foi trabalhada para ser um pequeno manualzinho de ética cristã e ministerial. Então, faça um esforço, na medida do possível, de não descartar essa apostila, mas volta e meia, procure, né? Está ligada com ela, porque é um manualzinho bem prático demais e com base bíblica. Amém! Vamos lá, então? Tocou alguma sineta aí no fundo, né? Ouvi uma sineta bonita. Vamos, então, passar para a nossa provinha com essa